pessoal, meu nome é Alexandre Ogata, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e professor na área de concursos públicos há mais de 10 anos. No evento de hoje, veremos a demonstração do valor adicionado, DVA. É um tema muito cobrado em provas de contabilidade geral de concursos das mais diversas áreas. Então vamos lá. Começando aqui com uma questão da Fundação Carlos Chagas. Considerando a Lei nº 6.404 de 76 e suas alterações e as normas brasileiras de contabilidade técnica geral, NBC TG 09, demonstração do valor adicionado, e NBC TG 26R5, apresentação das demonstrações contábeis, analise a afirmação a seguir. A demonstração do valor adicionado, DVA, deve ser elaborada por toda empresa constituída sob a forma jurídica de sociedade por ações. Vamos ver então o que diz a Lei nº 6.404, a Lei das SA. A elaboração da demonstração do valor adicionado, DVA, é obrigatória para as companhias abertas. Então, veja só, não é qualquer sociedade por ações, né, qualquer companhia que está obrigada à demonstração do valor adicionado. São apenas as companhias abertas. E qual é a diferença? Uma sociedade por ações, ela pode ser aberta quando ela negocia valores mobiliários em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, ou uma sociedade por ações fechada quando ela não negocia esses valores mobiliários. E valores mobiliários, os principais que nós vamos ver são as ações, debêntures, bônus de subscrição, enfim, são esses valores que vão ser negociados, e uma vez negociados em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, trata-se de uma companhia aberta e, quando não negociado, é uma companhia fechada. Portanto, não é toda sociedade por ações que vai ser obrigada à elaboração e à divulgação da DVA, mas sim apenas as companhias abertas. Evidentemente que se uma companhia fechada optar por elaborar a DVA e apresentar, divulgar essa demonstração, ela não está proibida, ela só não é obrigada. Portanto, então, essa questão número 1 está errada. Vamos ver agora a segunda questão, uma questão CESP. A demonstração do valor adicionado, DVA, evidencia a riqueza econômica produzida pela companhia em determinado exercício. A DVA apresenta o valor adicionado pela empresa em razão de suas atividades e a forma de distribuição da riqueza gerada entre empregados, acionistas, financiadores de capital, governo, comunidade e a parcela retida na empresa para reinvestimento. Então vamos lá. No pronunciamento técnico CPC 09, ele estabelece que a DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Então esse é o primeiro ponto importante. A DVA, então ela vai mostrar como que se produz esta riqueza e depois a forma de distribuição. Bom, a criação da riqueza, o valor adicional é 150. Portanto, o que vai ser essa riqueza gerada? Vai ser os 150, que foi a receita, menos os 100, que é o que a empresa comprou de terceiros, ou seja, ela adicionou R$ 50 de riqueza. Essa é a primeira parte da DVA, que eu simplifiquei, né? Onde vai ser demonstrada a riqueza gerada. E depois, como vai ser distribuída essa riqueza? A distribuição ela vai ser detalhada, né, minimamente da seguinte forma: pessoal e encargos, ou seja, uma parte dessa riqueza vai ser destinada aos empregados, né, na forma aí tanto de salários, horas extras
encargos em geral que vão para eles, né, como o FGTS, impostos, taxas e contribuições. Aqui é a riqueza que foi distribuída para o governo, né? Seja o governo federal, estadual, distrital ou municipal. Juros e aluguéis. Aqui são terceiros que financiam a empresa, tanto quem aluga um bem para a empresa, como um financiador, né? um banco, por exemplo. Juros sobre capital próprio e dividendos. Aqui é a riqueza que é distribuída para os acionistas da empresa. Eles vão receber o quê? A remuneração deles será através de dividendos e juros sobre capital próprio. Às vezes as pessoas podem ter dúvidas sobre juros sobre o capital próprio, mas a gente trata contabilmente da mesma forma que dividendos. A razão para a existência de juros sobre o capital próprio é uma questão meramente tributária, porque juros sobre o capital próprio, a empresa pode contabilizá-lo como uma despesa, e isso vai fazer o quê? Com que o lucro tributável da empresa seja menor, uma vez que ela é encarada como uma despesa financeira. Mas se trata, tal qual o dividendo, como uma distribuição dos lucros aos acionistas. E, finalmente, lucros retidos ou prejuízo do exercício. Porque quando se estuda em contabilidade geral a distribuição do resultado do exercício, se verifica o quê? Que uma parte vai para dividendos e outra parte continua na empresa dentro do patrimônio líquido, normalmente sob a forma de reservas de lucros. Este é o famoso lucro retido. Tá? Evidentemente que se a empresa teve prejuízo, né, ela não vai conseguir distribuir esse prejuízo para os acionistas. Né? A princípio, ela vai ser absorvido ali por resultados anteriores em contas do patrimônio líquido, né? Contas de reservas de lucros, enfim, eventualmente por reservas de capital. Mas essa é basicamente a DVA. E a dica que eu dou sempre é o seguinte, é que a DVA ela tem uma ligação muito direta e forte com a demonstração do resultado do exercício. A gente vai ver que a maior parte das informações contidas na DVA, ou mesmo a quase totalidade das informações da DVA, elas são extraídas da demonstração do resultado do exercício. Então, voltando à questão de número 2, vemos o seguinte. Ele está dizendo que a demonstração do valor adicionado evidencia a riqueza econômica produzida pela companhia em determinado exercício, é verdade, e ela vai apresentar este valor adicionado pela empresa em razão de suas atividades, além da forma de distribuição da riqueza gerada entre empregados, acionistas, financiadores de capital, então aqui tem juros e aluguéis, né, governo, impostos, taxas e contribuições, comunidade, de certa forma, eu diria que até a distribuição para o governo também envolveria a comunidade, e a parcela retida na empresa para reinvestimento. Aqui no conceito que nós acabamos de ver, a única, né, parcela aqui que daria alguma dúvida seria a comunidade, mas essa questão foi considerada certa, né? E eu diria o seguinte, que a comunidade a gente pode entender como a própria riqueza que é distribuída para o governo, de certa forma, estaria inserida aí na comunidade, né? Então, questão 2, correta. Vamos ver agora a questão 3. Assinale a alternativa que representa a demonstração contábil que está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar, eliminados os valores que representam dupla contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do Produto Interno Bruto, o PIB, e que apresenta ainda o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período. Então aqui é até evidente, né, o evento de hoje trata da demonstração do valor adicionado, mas essa questão aqui é apenas para a gente verificar uma forma que se abordou, né, o conhecimento sobre a DVA, porque numa prova ela vai estar
tratando aí de todos os temas, né, de contabilidade geral e avançada, então lá na prova talvez não fosse tão evidente assim. Mas as características das informações da DVA, que no pronunciamento técnico, né, do CPC 09, ele vai dizer justamente que a DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar, eliminados os valores que representam dupla contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do PIB. A DVA apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante o período. Então é aquele exercício inicial que eu acabei de falar, né? O que é o valor adicionado? Nada mais é do que se verificar o quê? O quanto a empresa contribuiu de riqueza em relação ao que ela adquiriu de terceiros. É aquele exercício simples, né? Se ela vendeu 150 no período e ela adquiriu de terceiros 100, logo a criação de riqueza dela no período foi de 50, tá? É o quanto ela vendeu, né? A receita dela menos o que veio de terceiros. Simplificadamente é isso, tá? E a ciência econômica para o cálculo do PIB baseia-se na produção, enquanto a contabilidade baseia-se no regime contábil de competência. Aqui é uma questão bem simples, né? A DVA, ela tem uma relação com o cálculo do PIB. Ela vai mostrar exatamente isso, porque o produto interno bruto, o que é computado nesse cálculo? Tudo que se produziu no país, tá? É o que se produziu. E obviamente que ali se vai evitar o que? A dupla contagem, né? Por isso que se desconta o que foi adquirido de terceiros. Então, se o primeiro criou riqueza de 100, quando se chega no segundo elo da cadeia e ele vendeu por 150, ele vai ter o quê? Vai ser 150 menos o 100, que é o que ele adquiriu daquela riqueza produzida por terceiros. E assim sucessivamente. Tá? Então, eles vão estar muito próximos, mas não vão ser o mesmo valor no período. Por quê? Porque o PIB, para o PIB, que vem da ciência econômica, o que interessa é o quanto se produziu no período. E a contabilidade utiliza o regime de competência. Então, se foi produzido algo pela empresa no período, mas ela não vendeu nada, então, para fins de contabilidade, não houve criação de riqueza. Criação de riqueza é quando ocorre a receita, pelo regime de competência. E aí ele vai colocar uma questão simples aqui. Se inexistentes estoque inicial e final, os valores encontrados com a utilização de conceitos econômicos e contábeis convergirão. Pelo seguinte aqui, para a economia, o que interessa é a produção. Então imagine que foram produzidos 100 unidades no período. Tá? A princípio você fala, bom, para a contabilidade não necessariamente foi produzido 100 de riqueza, por quê? Porque o que interessa é o quanto ela vendeu. Então 100 foi a produção, é dentro do conceito econômico. No entanto, o que ele diz é o seguinte, se não houve estoque inicial, não havia estoque inicial, então ele produziu o 100 naquele período, e não tem estoque final também, quer dizer o quê? Que os 100 que foram produzidos no período, não existia estoque inicial, e não existe estoque final, quer dizer que eles foram vendidos também nesse mesmo período. Logo, nesse caso, né, tanto a produção como a riqueza, pelo princípio da competência, vão ter o mesmo valor. Tá? Portanto, né, aqui o que a gente já sabia, né, que essa demonstração aqui que vai mostrar a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do PIB, vai ser a alternativa C, demonstração do valor adicionado. Continuando aqui, na questão 4, CESP-SEBRASP, valor adicionado é definido como a riqueza criada por uma empresa, sendo geralmente medido pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros, incluindo-se também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, aquele produzido por terceiros e transferido à entidade. Vamos ver se essa questão está correta, né? Se essa afirmativa está
correta. O que vai dizer o pronunciamento técnico CPC 09? O valor adicionado representa a riqueza criada pela entidade, de forma geral medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Aquela situação que eu disse no meu exemplo, né? Ela criou o quê? Qual foi a riqueza criada? Se ela vendeu por 150 e os insumos adquiridos de terceiros eram 100, logo ela criou 50 de riqueza, né? O valor adicionado foi 50, 150 de vendas, menos os insumos adquiridos de terceiros, 100. E ela vai incluir também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à entidade. Porque pode acontecer o quê? Que essa empresa tenha um imóvel que ela aluga a terceiros, então ela recebeu aquele aluguel. Ela pode ter o quê? Feito um empréstimo e ela recebeu juros. Ela pode ter investimentos em outras empresas e recebeu dividendos, caso seja avaliado pelo custo, né? Ou se for avaliado pela equivalência patrimonial, a investida, né, que é uma coligada ou controlada, por exemplo, obteve lucro e parte do lucro vai ser reconhecido pela empresa que é uma investidora. Esses são exemplos, então, de valores recebidos em transferência, né? Aluguéis, juros, dividendos ou equivalência patrimonial. Portanto, este conceito aqui, que diz que valor adicionado é definido como riqueza criada por uma empresa, sendo geralmente medido pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros, incluindo-se também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, aquele produzido por terceiros e transferido à entidade, tudo isso a gente viu que compõe o valor adicionado. Logo, a questão está correta. Então, está certo o que diz aqui. Vamos ver agora a quinta questão. Ela vai dizer o seguinte: as opções a seguir apresentam exemplos de transações classificadas como valor adicionado recebido em transferência na elaboração da demonstração do valor adicionado, à exceção de uma, assinale-a. Então, nós vamos ter 5 alternativas, 4 aqui se tratam realmente de valor adicionado recebido em transferência e uma não é. Vamos ver aqui, na formação da riqueza, ela vai dizer o quê? Que temos as receitas, que vamos ter aqui, vendas de mercadorias, produtos e serviços, incluem os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas. Aqui uma pequena ressalva, tá? Realmente, na DRE, a gente vai ver quase tudo isso, né? Quando a gente está lá na DRE, venda de mercadorias, né, naquele modelo, né, preconizado pela Lei 6.404, lá já vai estar o quê? O ICMS, o PIS e a COFINS. O IPI não, porque o IPI é considerado um imposto por fora. Então, quando a empresa tem uma receita de 5 mil e teve ICMS, não, IPI de 10%, na verdade, vai ser cobrado do comprador 5.500, porque a receita bruta é líquida de IPI. O IPI é por fora. No entanto, na DVA, esse IPI vai ser incluído. Na DVA, a receita vai constar como 5.500, ao contrário da DRE, que a receita vai constar como 5.000 nesse meu exemplo. Então, a gente costuma dizer também que na DVA vai aparecer o faturamento bruto, que está incluído o valor do IPI. Tá? Então, essa é a primeira ressalva. Como eu disse, a DVA ela está muito ligada à DRE. Ela praticamente vai buscar quase todas as informações lá na DRE. Só que a gente precisa ver as diferenças. Uma das diferenças é essa com relação ao IPI, que na DVA vai aparecer o valor do IPI na hora das receitas com vendas de mercadorias, produtos e serviços. Outras receitas vai incluir também nos tributos incidentes sobre essas receitas, mas eles representam o quê?
valores que sejam oriundos principalmente de baixas por alienação de ativos não circulantes, tais como resultados na venda de imobilizado, de investimentos, etc. Então, aqui está composto outras receitas. Mais ou menos o que vai estar na DRE também. A DRE inclui o quê? Outras receitas. O que são outras receitas na DRA? Na DRE é quando ocorre uma venda de ativos de longo prazo. Ativos de longo prazo, não, o antigamente chamado de ativo permanente. Então não basta ser de longo prazo, né? Tem que ser o permanente, que é basicamente investimentos, imobilizado e intangível. Então aqui também vai constar em outras receitas. Agora, uma novidade que não aparece na DRE é quando há construção de ativos para uso próprio da entidade e juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados aos valores dos ativos de longo prazo. Aqui é o seguinte: quando uma empresa constrói, por exemplo, uma fábrica para ela mesma, né? Então ela está construindo uma planta industrial e a própria empresa vai lá, vai comprar materiais, contratar os profissionais, de repente usar empregados dela para erguer, né, aquela construção, aquela fábrica. No caso da DRE, não vai aparecer essa fábrica ali como receita, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai imobilizar, vai estar lá no imobilizado, tanto a própria construção em si, com os materiais, o valor dos salários pagos aos empregados e a contratação de outros serviços e, eventualmente, juros que ela incorre nesse período de construção. Tá? Aqui não vai aparecer na DRE, mas na DVA ela vai aparecer como outras receitas. E por que ela tem que aparecer? A gente vai ver depois, no modelo da DVA, ela tem a criação da riqueza e depois a distribuição da riqueza. O valor total de riqueza criado é igual ao valor distribuído. Então, percebam que, nesse caso de construção de ativos próprios, ela pagou para empregados, então vai aparecer a riqueza distribuída para os empregados, então ela tem que aparecer também aqui na hora da criação da riqueza. Ela vai aparecer também, os insumos adquiridos de terceiros vão estar descontando a riqueza gerada, tá? Junto com o que seria o CMV, são insumos adquiridos de terceiros. Então aqui também ela vai ter que aparecer na DVA. Então é essas diferenças que a gente vai entendendo a partir do conhecimento de como é montada a DVA. Continuando aqui, provisão para crédito de liquidação duvidosa, constituição e reversão, inclui os valores relativos à constituição e reversão dessa provisão. É que aqui também é o seguinte, né? Ela vai ter que descontar, né, essa depreciação, ela vai aparecer na DRE, é uma despesa, então aqui ela vai aparecer também descontando as receitas, ou se houver reversão da provisão, ela vai aumentar as receitas. Insumos adquiridos de terceiros. Então, seria o que aqui? O CPV, o CMV, o custo dos serviços vendidos. Só que aqui tem uma diferença básica, tá? Bom, a inclusão dos valores das matérias-primas adquiridas junto ao terceiros, no custo do produto vendido, das mercadorias e dos serviços vendidos, adquiridos de terceiros, também diz que não inclui gastos com material próprio, só que aqui a grande diferença é que ela vai ter que somar os tributos incluídos no momento das compras. Tá? Vamos lembrar aqui como que é na contabilidade geral, como que se reflete na demonstração dos resultados do exercício. Imagine que a empresa fez uma compra de 100 mil reais em mercadorias e para a empresa, como ela é uma entidade comercial, ela vai revender aquela mercadoria, ela tem direito a fazer o que? A se creditar do ICMS. Então imagina, comprou 100 mil em mercadorias, tinha 18% de ICMS. Então ela vai tirar esses 18 mil do ICMS e vai dar entrada lá em 100 mil menos 18 mil, ou seja, vai dar entrada no estoque 82 mil. Se ela vender esse estoque inteiro no período, o CMV vai ser 82 mil. Então o CMV aqui vai entrar líquido do ICMS, só que na DVA ele vai ter que estar junto. Então
Na DVA, o CMV não vai ser 82 mil, não é aquele valor líquido de ICMS, é o valor junto com os tributos, com ICMS, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, enfim. Ele vai ter que incluir todos os tributos, porque depois ele vai aparecer na riqueza distribuída. Então, nesse momento aqui é que ele vai discriminar. Então, lembrando, esses insumos adquiridos de terceiros é uma diferença em relação à demonstração do resultado do exercício, é que ele vai ter que somar os tributos recuperáveis aqui também. Ele não vai ser descontado. Perda e recuperação de valores ativos vai incluir valores relativos a ajustes por avaliação a valor de mercado de estoques, imobilizados, investimentos, etc. Também devem ser incluídos valores reconhecidos no resultado do período, tanto na constituição quanto na reversão de provisão para perdas por desvalorização de ativos, conforme a aplicação do CPC 01. Se no período o valor líquido for positivo, deve ser somado. Ele está falando aqui no CPC 01 do impairment. Então, aqui na formação da riqueza, se teve um ativo que ele sofreu uma redução, ele vai ter o quê? Ele vai se refletir na DRE como uma despesa, então ele tem que ser considerado aqui na DVA, ele vai subtrair da formação da riqueza. Por outro lado, se aquele ativo que anteriormente foi desvalorizado, ele tiver uma revalorização, né, vai ter uma reversão dessa perda, e essa reversão vai refletir como uma receita na DRE e ele vai ser somado também na formação da riqueza da DVA. Então percebe aqui que ele tem essa relação muito próxima com a DRE, o que está acontecendo na DRE vai ter que ser refletido na DVA. Depreciação, amortização e exaustão, então ele vai incluir a despesa ou custo contabilizado no período, ele vai ter que constar na DVA também, né, já que esses itens de depreciação, amortização e exaustão vão estar na DRE também. Mas aqui na DVA eles vão estar sendo subtraídos na formação da riqueza. E, finalmente, né, o objeto da questão, que é o valor adicionado recebido em transferência. Então, aqui vai ter resultado da equivalência patrimonial, que pode ser receita ou despesa. Se despesa, ele vai diminuir na formação da riqueza. Receitas financeiras, inclui todas as receitas financeiras, inclusive variações cambiais ativas, independentemente de sua origem. E outras receitas, inclui os dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo, aluguéis, direitos de franquia, etc. Então, aqui, o valor adicionado recebido em transferência é uma riqueza que é criada por terceiros, por outra entidade, e que é transferido para a empresa. Ela vai ser transferida dessas diversas formas, né? Pode ser um juros que terceiros pagou por um empréstimo concedido pela empresa, dividendos, no caso de uma empresa, uma investida avaliada pelo custo, ou o resultado da equivalência patrimonial, se a investida é uma coligada ou controlada avaliada pela equivalência patrimonial. Bom, voltando à questão, o que é valor adicionado recebido em transferência aqui? Variações cambiais ativas? Sim, né? Aqui ela teve uma receita da variação cambial ativa e veio de uma transação com terceiros. Resultado de equivalência patrimonial, a gente viu, né, que ela tem uma investida que é uma coligada ou controlada e ela vai reconhecer, né, a equivalência patrimonial. Vai estar lá na DRE e vai aparecer na DVA. Desconto financeiro obtido também é um valor recebido em transferência. Aqui você vai encarar da mesma forma como os juros, né? Desconto financeiro obtido é a mesma coisa que um juros recebido, mesmo raciocínio. Agora, receitas relativas à construção de ativos próprios, ela não vai ser recebida em transferência, porque não veio de terceiros. É a própria empresa que criou essa riqueza. Ela vai, obviamente, descontar os insumos adquiridos de terceiros, mas a riqueza que ela criou é a própria construção daqueles ativos próprios. Então, isso aqui não é recebido em transferência. E dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo é recebido em transferência. Portanto, aqui, na questão de número 5, o que está errado é a alternativa D. Esta aqui não é um valor adicionado recebido em transferência. Tá?
receitas relativas à construção de ativos próprios. Vamos ver a questão de número 6. Agora ele vai falar na segunda parte da DVA, porque a gente tem uma primeira parte, que é a geração da riqueza, e depois esse mesmo valor, que vai ter o valor adicionado total a distribuir, ele vai distribuir na riqueza. É a segunda parte da DVA. Então ele quer saber o seguinte, em relação à distribuição da riqueza gerada na demonstração do valor adicionado, assinale a afirmativa incorreta. E aqui ele coloca uma série de afirmações. Se os pagamentos baseados em ações dadas como remuneração, administração, assistência médica e o FGTS são classificados como pessoal, INSS do ônus do empregador, IPVA e IPTU são classificados como impostos, taxas e contribuições, despesas com arrendamento operacional, os royalties, os direitos autorais são classificados como remuneração de capital de terceiros, os honorários da diretoria, as horas extras e as férias são classificados como pessoal e, por fim, se as despesas com depreciação, amortização e exaustão são classificadas como remuneração de capital de terceiros. Vamos ver então a segunda parte da DVA, que é a da distribuição da riqueza. Então, a distribuição da riqueza pode ser com pessoal, valores que são apropriados ao custo e ao resultado do exercício na forma de remuneração direta, representada pelos valores relativos a salários, 13º, honorários da administração, inclusive os pagamentos baseados em ações, férias, comissões, horas extras, participação de empregados nos resultados, etc. Aqui é conceito de remuneração direta, né? Aqui vai aparecer na DVA como uma distribuição da riqueza com o pessoal. Benefícios que estão relacionados à assistência médica, alimentação, transporte, plano de aposentadoria, etc., né, os benefícios que existem. E temos também o FGTS, representado pelos valores depositados em conta vinculada dos empregados. Então, em aulas de direito tributário, se aprende, né, que o STF não considera FGTS um tributo. Uma das razões, né, é que o FGTS não é destinado à União, a nenhuma esfera de governo, né? Ele é depositado para o empregado e em alguns, né, eventos, em algumas situações, ele pode sacar aquele dinheiro. Então, o FGTS aqui na DVA também ele não é considerado como impostos, taxas e contribuições. Ele vai ser como um valor, tá, que é distribuído aos empregados. É um valor de distribuição com pessoal. Então, é algo aqui a se tomar cuidado, né, em questões, né, porque eventualmente a gente pode pensar, né, bom, FGTS vai ser pago, né, para a União, que a empresa efetivamente, né, recolhe esse valor para a União. Agora, a União não fica com ele para si, né, como eu falei, vai ser depositado em uma conta vinculada àquele trabalhador e em determinadas situações o trabalhador pode sacar o valor do FGTS. Então, na DVA, ela não é um valor destinado ao governo, mas sim aos empregados. Impostos, taxas e contribuições são valores relativos ao imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuições ao INSS, incluídos aqui os valores do seguro de acidentes do trabalho, SAT, que sejam ônus do empregador, bem como os demais impostos e contribuições a que a empresa esteja sujeita. Atenção aqui é que são o quê? Tudo que tiver, a empresa está sujeita a pagar, né? Que vai ser desde o ISS, ICMS, IPI, tudo mais. O INSS do empregado, esse não é arcado pela empresa, vai constar como uma despesa da empresa. O INSS do empregado é retirado o quê? Diretamente do salário do empregado e é recolhido à União. O INSS do empregador, este sim faz parte de impostos, taxas e contribuições e aparece na DRE como uma despesa da empresa. Para os impostos compensáveis, tais como o ICMS, o IPI,
o PIS e a COFINS, devem ser considerados apenas os valores devidos ou já recolhidos e representam a diferença entre os impostos e contribuições incidentes sobre as receitas e os respectivos valores incidentes sobre itens considerados como insumos adquiridos de terceiros. Então, muito cuidado aqui. Numa questão de prova vai aparecer lá o ICMS sobre vendas, por exemplo, que ele vai ser o quê? Vai ser aquele ICMS que é uma despesa que vai ter como contrapartida o ICMS a recolher. Só que quando aparecer o ICMS sobre vendas, não é esse o valor que vai constar lá como valor, né, destinado a impostos. Tá? Não é esse valor cheio aqui. Ele vai ter que descontar o quê? Em relação ao custo das mercadorias vendidas, vai ter ICMS lá, incluso. Vai ter ICMS a recuperar lá. Então, você vai subtrair esse ICMS do ICMS a recuperar. Assim o IPI, assim se for PIS, assim se for COFINS a recuperar. Depois se soma outros, né? INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esses outros já não são compensáveis, né? Mas o ICMS, IPI, PIS e COFINS são compensáveis, então sempre lembrando de subtrair esses tributos a recuperar. Temos a remuneração de capitais de terceiros. São valores pagos ou creditados aos financiadores externos de capital. Tá? Vou incluir o que aqui? Juros, que estão inclusas as despesas financeiras, inclusive variações cambiais passivas, relativas a quaisquer tipos de empréstimos e financiamentos, junto a instituições financeiras, empresas do grupo ou outras formas de obtenção de recursos. Inclui os valores que tenham sido capitalizados no período. Aqui só aquela situação que a gente viu, né? De a empresa constrói ativos próprios, e aí, no caso dessa construção de ativos no longo período, os juros são considerados, né, são somados ao valor desse imobilizado, né? Porque em regra, os juros que são incorridos nos empréstimos da empresa, ela contabiliza como despesa. Mas isso aqui é uma exceção, né? São esses juros no caso desses ativos que são construídos, né? Ativos que demandam um longo tempo para a sua construção ou fabricação. Nesse caso, os juros vão estar, mas tanto um como o outro, tanto os juros do empréstimo normal, como os juros na construção desse ativo, vai estar incluídos como remuneração de capitais de terceiros. Aluguéis, né? Aqui são os aluguéis pagos, né, pela empresa, ou incorridos, né? Ela está utilizando, né, bens de terceiros, inclui despesas com arrendamento operacional. Eu sempre digo, né, um arrendamento operacional, a gente faz uma analogia com aluguel. É como se fosse um aluguel, então aqui também o tratamento dele vai ser como o de um aluguel. Então são os aluguéis pagos ou creditados a terceiros, inclusive os acrescidos aos ativos. E outras, né, remuneração de capital de terceiros, vai incluir outras remunerações que configurem transferência de riqueza a terceiros, mesmo que originados em capital intelectual, tal como royalties, franquia, direitos autorais, etc. E aqui vamos ter, finalmente, remuneração de capitais próprios. São valores relativos à remuneração atribuída aos sócios/acionistas. Então vão ter o quê? Juros sobre capital próprio e dividendos. Inclui os valores pagos ou creditados aos sócios e acionistas por conta do resultado do período, com a ressalva dos juros sobre capital próprio transferidos para a reserva de lucros. Tá? Aqui porque uma ressalva aqui, porque este aqui não vai ser distribuído para os sócios quando ele é transferido para a reserva de lucros, mas ele vai constar como a riqueza retida. Também vai fazer parte da remuneração dos capitais próprios, só que ele não vai estar nesse itens juros sobre capital próprio e dividendos, vai estar num item dos lucros retidos. E aqui, importante, né? Como ele tem uma íntima ligação com a DRE, devem ser incluídos só os valores distribuídos com base no resultado do próprio exercício, desconsiderando distribuições com base em lucros acumulados de exercícios anteriores,
pois foram tratados como lucros retidos no exercício em que gerados. Porque, lembrando, quando a empresa tem um lucro líquido do exercício, ele vai destinar uma parte para os dividendos e uma parte pode ficar em reservas de lucros, né? Cada uma tem a sua forma, né, de constituição, a justificativa para se reter esse lucro. Quando ela ficou em reserva de lucros, ela vai constar como lucro retido. Eventualmente, no futuro, em outros exercícios, ela pode ser distribuída para os sócios acionistas na forma de dividendos, mas aí ela não pode ser contabilizada de novo, porque no exercício anterior, em que nasceu o lucro que deu origem naquele valor retido que estava em reserva de lucros, ele foi considerado lucro retido. Então eu não posso contar duas vezes, né? Senão vai duplicar, né, essa distribuição. Então é só os valores distribuídos com base no lucro do próprio exercício e não com base em exercícios anteriores, porque eles já constaram na DVA lá do passado. E aqui, finalmente, né, lucros retidos e prejuízos do exercício inclui valores relativos ao lucro do exercício destinados às reservas. No caso de prejuízo, esse valor deve ser incluído como sinal negativo, porque senão a conta não bate, né? Na geração de riqueza, ele vai estar um valor ali, vai estar normalmente, né, negativo, e esses prejuízos ali, esse prejuízo ele vai ter que vir negativo também. As quantias destinadas aos sócios e acionistas, na forma de juros sobre capital próprio, quer sejam registradas como passivo, juros sobre capital próprio a pagar, ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamento dado aos dividendos no que diz respeito ao exercício a que devem ser imputados. De novo, né, só vale o que? Aquilo que é relativo aos lucros, ao lucro líquido do exercício, aquilo que foi gerado no próprio exercício. Se for pago com base em lucros anteriores, aí não vai ser contado de novo, né? Então, voltando à questão. Questão de número 6. Em relação à distribuição da riqueza gerada na demonstração do valor adicionado, assinale a afirmativa incorreta. A. Os pagamentos baseados em ações, dados como remuneração à administração, assistência médica e o FGTS, são classificados como pessoal? Correto. O INSS de ônus do empregador, bom, isso aqui é taxa de contribuição. O IPVA e o IPTU são classificados como impostos, taxas e contribuições? Sim. As despesas com arrendamento operacional, os royalties e os direitos autorais são classificados como remuneração de capital de terceiros? A gente acabou de ver que sim, né? Ela está remunerando o capital de terceiros. Os honorários da diretoria, as horas extras e as férias são classificados como pessoal? Sim, são classificados como pessoal. E as despesas com depreciação, amortização e exaustão são classificados como remuneração de capital de terceiros? Não. Primeiro, não é remuneração de capital de terceiros, né? O que é a depreciação, amortização e exaustão? São bens da própria empresa, que estão lá no imobilizado, no intangível, e que ela vai o quê? Reconhecer que ele foi perdendo valor ao longo do tempo, quer seja pelo desgaste, pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, no caso da depreciação, quer seja porque aquele capital que foi investido ele tem uma duração limitada, por exemplo, uma patente, quer sejam direitos de exploração de recursos minerais ou florestais que vão sendo o quê? São não renováveis, né? Então, com o tempo, ele vai sendo exaurido, né? Ele vai utilizando aquela riqueza, vai extraindo e ele vai reconhecendo essa perda de valor. Todos esses itens, eles não são remuneração de capital de terceiros e eles vão estar na primeira parte da DVA, na geração da riqueza, obviamente diminuindo a geração da riqueza. Portanto, o que está incorreto aqui é a E, que a E não é remuneração de capital de terceiros. Questão 6, então, alternativa E. Vamos ver agora uma questão boa aqui, né? Com números. As seguintes informações em reais foram extraídas da demonstração do valor adicionado da companhia Jundiaí, relativa ao exercício de 2018. Então, aqui ele deu lá receitas, despesas, CMV, compra de serviços de terceiros, receitas financeiras, lucros retidos. E ele quer saber qual é
o valor adicionado total a distribuir da companhia. Olha só, a gente viu separadamente aqui, item a item, mas eu vou mostrar depois para vocês uma visão mais geral da DVA com todos os itens e as totalizações. Então ele quer saber o valor adicionado total a distribuir. Vamos lá. Este é o modelo da DVA para empresas em geral. Então ela começa com as receitas de vendas de mercadorias, produtos e serviços, que a gente já viu o que é. Aqui inclui IPI. Vimos outras receitas também, né, que pode ser venda de imobilizado, pode ser venda de intangível, venda de investimentos, pode ser construção de ativos próprios. E aqui em outras receitas, né, o item 3 aqui está na receitas relativas à construção de ativos próprios. Aqui ele subtrai provisão para crédito e liquidação duvidosa. Dessas receitas, ele vai subtrair os insumos adquiridos de terceiros, tá? Que vão ser. E aqui nesses valores, lembrando, vamos incluir os tributos recuperáveis. Então vai incluir o CMV, CPV, custo de serviços vendidos, materiais, energias, serviços de terceiros e outros, tá? Também aqui eu vou subtrair a perda e recuperação de valores ativos e outras aqui que são relativos a terceiros, né? Então, o valor adicionado bruto vai ser as receitas menos os insumos adquiridos de terceiros. Aquele meu exemplo, né? 150 que é a receita, menos os 100 de insumos de terceiros, ele vai ter um valor adicionado bruto de 50, nesse exemplo. Aí depois ele subtrai depreciação, amortização e exaustão e se chega ao valor adicionado líquido produzido pela entidade. Depois ainda se soma o valor adicionado recebido em transferência, que pode ser equivalência patrimonial, receitas financeiras, outras como aluguéis, royalties, etc. E aí se chega ao valor adicionado total a distribuir. Este item 7 aqui vai ter que ser exatamente igual ao valor da segunda parte da DVA, que vai ser o valor total da riqueza distribuída. Tá? Mas vamos voltar à questão que ele pergunta o quê? Qual é o valor adicionado total a distribuir? Então, ele começa lá com as vendas de mercadorias, subtrai custo das mercadorias vendidas, compra de serviços de terceiros, e eu vou ter um valor adicionado bruto de 600 mil. Daqui eu subtraio, né, depreciação, amortização, 130 mil, tenho 470 mil, que é o valor adicionado líquido. Aqui eu somaria o valor adicionado recebido em transferência, que vai ter o quê? Equivalência patrimonial de 360 mil, mais as receitas financeiras de 170 mil. Aqui é uma receitinha de bolo, tá? Você começa aqui até chegar ao quê? No valor adicionado total a distribuir de 1 milhão. Então, lembrando, você começa com as vendas, vocês lembram do meu exemplo, né? Ele vendeu por X e ele tinha comprado por Y. Então, ele soma, ou melhor dizendo, ele somou as vendas de mercadorias, ele subtrai os custos de mercadorias vendidas e, eventualmente, serviços de terceiros ou outros itens adquiridos de terceiro, ele chega no valor adicionado bruto. Daqui ele subtrai a depreciação, amortização e exaustão, se chega ao valor adicionado líquido. Somou o valor adicionado recebido em transferência, tem um valor adicionado total a distribuir. Esta é a receitinha de bolo, seguiu a receitinha de bolo, se chega na resposta, né? Então, a resposta aqui vai ser alternativa C. À vista somente dessas informações, é correto afirmar que o valor adicionado total a distribuir da companhia neste ano montou em 1 milhão de reais. Tá? Então, 7, alternativa C. Vamos agora à questão 8, que ela vai mostrar vai cobrar a segunda parte da DVA. Então ele mostra aqui uma demonstração do resultado do exercício, então muito cuidado, tá? Tá aqui receita bruta de vendas, a gente tem que saber exatamente, né, quais são os critérios para se montar essa demonstração do resultado do exercício. Ele deu essas informações, disse que
Com base nessas informações e sabendo que o valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos comercializados no primeiro semestre de 2018 foi 27 mil, ele quer saber o valor adicionado distribuído na forma de impostos, taxas e contribuições. Tá? Então aqui é bem tranquilo. O que a gente vai ter que saber aqui? Eu tenho impostos sobre vendas, mas os impostos sobre vendas, eles vão ser o que aqui? Eles vão ser recuperáveis. Então eu tenho que subtrair os impostos recuperáveis que vão estar contidos no custo das mercadorias vendidas. Então ele disse aqui que era 27 mil. Então vai ser 100 mil menos 27 mil. E depois eu vou ver outros tributos que tenho aqui na DRE. Eu vou ter o INSS sobre salários, o patronal, né, que é da empresa, eu somo. FGTS, lembrando, eu não somo FGTS, porque FGTS é considerado na DVA como despesa com pessoal, tá? Então aqui eu não vou utilizar o FGTS, mas vou somar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E aí a gente chega na resposta, né? Então, agora voltando aqui, né, o que a gente já tinha visto, eu estou mostrando a segunda parte. Estou falando que o total do item 8 é exatamente igual ao item 7. Então, o item 8 é a distribuição do valor adicionado. Ele tem que ser exatamente igual a quem? Ele vai ser exatamente igual ao valor adicionado total a distribuir, que é o que eu tinha, né, dito anteriormente. Então, sempre lembrando disso. Vamos lá. Opa, aqui. Então, começa o quê? Com o pessoal, que vai ter tanto a remuneração direta como benefícios FGTS. Depois, se tem impostos, taxas e contribuições, que estão separados em federais, estaduais e municipais. Depois, remuneração de capital de terceiros, que tem juros, aluguéis, outras, né? Pode ser royalties, arrendamentos operacionais, etc. Remuneração de capitais próprios, que basicamente vão ser o quê? Juros sobre capital próprio, dividendos e lucros retidos ou prejuízo do exercício. Tá? Não esquecer aqui, quando se tem consolidação, para tudo na consolidação a norma manda que se segregue a participação dos não controladores. Então ele vai mostrar aqui a participação dos não controladores nos lucros retidos. Isso aqui para fins de consolidação. Então na questão 8, eu destaco aqui, né, que para os tributos compensáveis devem ser considerados apenas os valores devidos ou já recolhidos, que representam o quê? A diferença entre os tributos incidentes sobre as receitas e os respectivos valores incidentes sobre os itens considerados como insumos adquiridos de terceiros. Então veremos agora o cálculo que eu já tinha dito, como seria, né? Eram os impostos sobre vendas de 110 mil. Daqui a gente subtrai o quê? Os tributos recuperáveis sobre os produtos vendidos. O CMV ali estava líquido, tá, de tributos, porque é assim, né, na DRE, mas a questão já disse qual era o valor, né, desses tributos recuperáveis em relação àqueles produtos vendidos, menos 27 mil. A gente soma o INSS patronal, que é o INSS sobre salários da empresa, no valor de R$ 4.000. Depois, soma imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Chegamos ao valor adicionado distribuído na forma de tributos. R$ 122.400. R$ 122.400, tá? Então vai ser a alternativa a 122.400. Com base nessas informações e sabendo que o valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos comercializados no primeiro semestre de 2018 foi R$ 27.000. O valor adicionado distribuído na forma de impostos, taxas e contribuições pela empresa Só Negócios S.A. foi em reais, alternativa A, 122.400. Tá?
Então aqui a gente conseguiu, com base nessas 8 questões, destrinchar ali os vários aspectos relacionados à demonstração do valor adicionado. Então tivemos aqui uma visão ampla da DVA e 2 questões bônus aqui, né? Vamos entender aqui 2 questões aqui interessantes. Que ele coloca na 9, em relação à contabilização dos juros sobre capital próprio a pagar na demonstração do valor adicionado, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 09, demonstração do valor adicionado, assinale a alternativa correta. Ele está falando então sobre o juros sobre capital próprio. Tá? Então, o que é juros sobre capital próprio? É o que a empresa distribuiu para os acionistas. Então ele fala que ele vai estar lá no valor adicionado recebido em transferência, na composição do valor adicionado a distribuir. Olha só, ele estaria lá se fosse a empresa tivesse o quê? Um juro sobre capital próprio a receber. Porque seria o quê? O investimento que ela tem em outra empresa e a outra empresa pagaria, né, esse juro sobre capital próprio, estaria para a empresa aqui constando valor adicionado a receber. Só que ele está falando no a pagar. Então, o a pagar não é valor adicionado a distribuir, né? Ele está distribuindo riqueza para os proprietários. Ele está falando que é gasto com o pessoal? Não, né? Quem recebe juros sobre capital próprio são os sócios ou acionistas da empresa. Ou seja, também não é remuneração de capital de terceiros. Porque quem são os terceiros? São os financiadores da empresa, são credores por aluguéis, né? Enfim, esses são os capitais de terceiros, que estão lá no passivo. Ele vai ser o quê? Ter, né, remuneração de capitais próprios na distribuição do valor adicionado. A alternativa E, ele fala que os juros devem ser contabilizados apenas quando pagos. Não, né? Porque a DRE é com base na competência, a DVA também é com base na competência, o balanço é com base no regime de competência. Na contabilidade, as demonstrações contábeis são com base no regime de competência, com uma exceção. A única demonstração que não vai ser baseada na competência é a demonstração dos fluxos de caixa, porque daí sim interessa o quê? Seria o regime de caixa, né? O que entrou de dinheiro e o que saiu de dinheiro da empresa. Mas tirando a demonstração dos fluxos de caixa, todas as outras, inclusive a DVA, são baseadas no regime de competência. Então, ele não contabiliza os juros apenas quando pagos, mas assim que incorridos. Tá? Então, questão 9 é alternativa D. O juros sobre capital próprio a pagar constitui o quê? Uma remuneração de capitais próprios na distribuição do valor adicionado. Alternativa D, 9D. E para finalizar, tá, o nosso evento, finalizar aqui a demonstração do valor adicionado, ele está dizendo o quê? Que na demonstração do valor adicionado de empresas públicas e de empresas de economia mista, os juros sobre capital próprio devem ser apresentados como distribuição de riqueza ao governo. Porque o que acontece? Empresa pública são empresas cujo capital 100% pertence ao governo. Tá? Já empresas de economia mista, uma parte do capital vai pertencer ao governo, que vai caracterizar sempre o quê? Que o governo tem esse controle, e outra parte pertence a particulares. Só que olha aqui que interessante aqui. Isto aqui, quando a gente fala distribuição de riqueza ao governo, impostos, taxas e contribuições, a gente está falando o quê? De uma distribuição de receita o quê? Receita derivada. Tá? Receita derivada por quê? Porque ele está usando o poder de império dele, de impor tributos. Então, assim, vai ser distribuição de riqueza ao governo, o quê? Vai ser gastos lá com
ICMS, IPI, PIS, COFINS, IPVA, IPTU, contribuição previdenciária, imposto de renda, ISS, ICMS, enfim. Isso é que é a distribuição de riqueza ao governo. Agora, juros sobre capital próprio se paga para quem? Para os sócios ou acionistas da empresa. Isso é remuneração de capitais próprios. Então, quando eu tenho uma empresa pública, uma economia mista, ela está pagando juros sobre capital próprio ao governo, mas não porque ele é governo. Não é uma receita derivada, é uma receita originária. Está pagando para o governo porque o governo é proprietário da empresa, o governo é um acionista daquela empresa. Então, o juros sobre capital próprio, mesmo sendo pago ao governo, não é uma distribuição de riqueza ao governo. Não é na condição de governo que ele está recebendo. Não é como imposto, uma taxa, uma contribuição. Ele está recebendo na condição de acionista daquela empresa pública, acionista daquela sociedade de economia mista, tá? Então vai ser, ele está pagando para o dono, né? Então vai ser uma distribuição, o quê? De capital próprio, né? Vai ser uma remuneração do capital próprio. Então, questão 10 está errada, tá? Então, com isto, né, terminando aqui a questão de número 10, a gente também, né, encerra aqui o evento. Eu, né, agradeço aí a presença aí de todos vocês que estão acompanhando, né? Seja no momento da estreia, né, desse vídeo, ou seja depois. Espero que vocês aproveitem bem esses conhecimentos sobre demonstração do valor adicionado, porque essa demonstração ela aparece aí em toda a prova que tem contabilidade avançada. A gente vai ver uma questão pelo menos sobre DVA. E não é uma demonstração muito complexa. Eu digo que não é muito complexa pelo seguinte: se a gente perceber o tempo que se demora, quantas aulas, quantas horas para se aprender o balanço, você vai ver que acaba sendo a demonstração mais complexa, o balanço. Depois, se gasta um pouquinho tempo mais, também, mas muito menos do que o balanço, mas um tempo também, para se aprender a DRE. Já a DFC e a DVA, você vai gastar muito menos tempo. Normalmente é uma aula, se consegue, né, entendê-las. Agora, o importante aqui no caso da DVA é que se conheça muito bem a DRE e como é a contabilização na DRE, na contabilidade geral, para a gente fazer essas diferenças. Agora, fora isso, realmente é saber a receitinha de bolo que a gente consegue aí ir muito bem nessas provas, tá? Onde sejam cobradas a DVA. Então, fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo e bons estudos a todos. E até uma próxima oportunidade.